Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história de concursos públicos da banca OCP. No caso, nós vamos resolver do concurso SED-MS de 2022. A parte 1 do vídeo encontra-se aqui no link que nós resolvemos as questões, as primeiras questões. No vídeo de hoje, nós vamos resolver as questões 56, 46, melhor dizendo, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54. Ou seja, nós vamos resolver mais questões do que nós resolvemos no vídeo anterior, no vídeo 1 dessa série de resolução do concurso SED-MS de 2022. E a questão 46 vai trazer um assunto sobre a Revolução Francesa. Ela vai trazer basicamente algo sobre a Revolução Francesa, sobre o período dito como terror, que teve liderança de Maximilien Robespierre. E vai dizer o seguinte, a Revolução Francesa, iniciada em 1789, teve diversas fases e episódios históricos. Todos nós sabemos que a Revolução Francesa não é uma coisa só, teve diversas fases, aquilo que antecedeu a Revolução Francesa, as fases de desenvolvimento desse processo histórico, os desdobramentos políticos até chegar à Era Napoleônica em 1799. Então, das alternativas a seguir, qual refere-se à fase que teve principalmente a liderança de Maximilien Robespierre? Maximilien Robespierre, ele foi um tirano, que liderou esse processo conhecido como terror, certo? E esse processo, conhecido como terror, ele tinha o nome de República Jacobina, certo? Então você tem que saber, não foi o período da monarquia constitucional, não foi a República Girondina, que ela é posteriormente aos jacobinos, não é a fase da Assembleia Nacional, que é no começo, não é a fase do Diretório, que ela é posteriormente à República Jacobina. Sendo assim, na questão 46, Robespierre era do terror ou República Jacobina. A alternativa correta é a letra A. Certo? Vamos agora à questão 47. A questão 47 vai falar sobre os parâmetros curriculares nacionais. Não vai falar basicamente do conteúdo de história específico, mas nesse concurso caiu os PCNs e eles colocaram os PCNs na parte das questões específicas. E vai dizer o seguinte, os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, são um importante documento para a educação no Brasil, que foi instituído em 1998 pelo governo federal, ou seja, são parâmetros nacionais norteadores para a elaboração dos currículos escolares. Sobre esse documento, é correto afirmar que, alternativa A, ele fornece elementos norteadores para a elaboração de currículos escolares de acordo com as diferentes disciplinas. Então, essa alternativa ela está correta e tome muito cuidado, porque na sutileza das palavras, em concursos públicos é importante que o indivíduo, o candidato, ele tenha muita atenção com a sutileza das palavras. Ele está falando elementos norteadores. Então, essa alternativa ela está correta, mas eu vou ler as demais alternativas, a B, a C, a D e a E, para eu mostrar a vocês o que está invalidando as demais questões. Então, é importante ler todas as questões, mesmo que esteja óbvia ou aparentemente óbvia a alternativa correta, é importante nós lermos com atenção as demais alternativas. E a alternativa B vai dizer o seguinte, ele oferece elementos obrigatórios para a elaboração de currículos escolares. Então, se ele é um parâmetro nacional, ele não pode ser obrigatório, ele tem que ser norteador. Então, essa alternativa ela está equivocada, porque ela está falando que é obrigatório. Ele não é um documento em si como uma lei, ele é um parâmetro curricular nacional, ou seja, parâmetro, ele não está colocando como lei curricular nacional. Então, ele não pode ser obrigatório. A alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que esse documento está relacionado aos currículos escolares do ensino médio. Se ele está falando de parâmetros curriculares nacionais, e nós sabemos que a educação brasileira é dividida em ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, ele não pode ser algo restrito ao ensino médio. Existe uma lei realmente que fala sobre a reforma do ensino médio lá de 2017, que foi bem ou mal foi colocada em prática. Tem toda uma discussão sobre a revogação ou não desse novo ensino médio. Não vou entrar nessa seara, mas é uma discussão que foge
Nossa, né? Mas o ensino médio ele é regulado pelos documentos que norteiam a educação brasileira igual o ensino fundamental. Então você não pode dizer, é só para o ensino médio, está equivocado. E ensino médio é uma etapa do ensino. A educação ela é algo muito mais abrangente do que propriamente o ensino médio ou o ensino fundamental. A alternativa D vai dizer os PCNs têm como principal objetivo delimitar os limites administrativos dos diretores e supervisores escolares. A questão administrativa nem é regulada por um parâmetro nacional, até porque a mesma parte administrativa de uma escola ou de uma instituição de ensino está ligada à parte pedagógica. Tudo que se fala em ensino está ligado à parte pedagógica. Então, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer: esse documento serve para nortear a ação de gestores municipais e estaduais quanto às questões educacionais. Tem vários documentos que norteiam a gestão a ação desses gestores municipais e estaduais. Muitos deles não as conhecem, porque a gente vê isso no dia a dia escolar, um despreparo de muitos gestores que estão nos âmbitos municipais e estaduais para lidar com as questões escolares, mas não é um parâmetro por meio de um parâmetro curricular nacional que eles vão gerir ou nortear a ação desses gestores municipais. Sendo assim, a alternativa aí também está equivocada. Portanto, na questão 47, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 48. A questão 48 vai trazer o seguinte enunciado: o educador na área de história tem como um de seus objetivos buscar aproximar os alunos do fazer histórico. Nesse sentido, torna-se importante a compreensão sobre os tipos de fontes existentes, ou seja, na história tem vários tipos de fontes existentes. Tá? Não existe apenas um tipo de fonte. A produção historiográfica ela é extremamente diversa no tocante a fontes. Pode ser considerados quanto ao que se denomina como fontes orais, ou seja, qual é o tipo de fonte que o enunciado está pedindo? Fontes orais. O que são fontes orais? Fontes orais são relatos, entrevistas e discursos, ou seja, aquilo que vai partir da oralidade do indivíduo. Os filmes podem até ser fontes orais em alguns aspectos, ou utilizado como fontes orais, podem. Os documentários também podem ser utilizados como fontes orais, mas eles se enquadram muito mais com fontes visuais, certo? Fontes visuais que você enxerga, porque ele tem o recurso da imagem. Os relatos, as entrevistas e os discursos já não, você só tem o recurso do som, das fontes orais. As obras de arte também são visuais, os mapas cartográficos são visuais também, e também geográficos, e os textos em geral são fontes bibliográficas. Então, portanto, na questão 48, a alternativa correta é a letra B, fontes orais são entrevistas e discursos. Vamos agora à questão 49. A questão 49 vai trazer o seguinte enunciado para nós: o Império Francês de Napoleão Bonaparte causou temor em toda a Europa, pois com um exército forte e um incrível estrategista no comando, as tropas francesas dominaram muitos territórios, envolvendo esse contexto ao episódio do bloqueio continental. Assinale a alternativa correta sobre o bloqueio continental. O que foi esse bloqueio continental que foi imposto pelos franceses aos demais países da Europa, proibindo eles de comercializar com a Inglaterra? Ou seja, você tem que saber o que foi esse bloqueio continental. É importante saber o que foi esse bloqueio continental, as consequências do bloqueio continental para vários países, inclusive Portugal, Brasil, etc. Tem toda essa questão, mas a questão não está pedindo isso, né? Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer que o bloqueio continental refere-se a um bloqueio comercial realizado pela Inglaterra sobre países que realizavam comércio com a França. O bloqueio continental, se ele está falando na questão de Napoleão, certo? E está falando de bloqueio continental, esse bloqueio continental não pode ter vindo da Inglaterra, certo? Ele tem que vir da França, porque senão ele falaria da Inglaterra no começo e não da França. A alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que o bloqueio continental tinha como único propósito barrar militarmente a Inglaterra e seus aliados. Tome cuidado com palavras taxativas como único, somente. Em concurso público, muitas vezes, ele é colocado para pegar os desavisados. Certo? O bloqueio continental ele não tinha um único propósito de barrar militarmente a Inglaterra. Ele queria o quê? Barrar economicamente a Inglaterra, porque a Inglaterra ela era
uma nação, um império, nesse momento histórico, um império calcado no comércio marítimo. Então, se bloqueasse os portos da Europa para comercializar com navios ingleses, certo? Você levaria o quê? A um prejuízo econômico. Você levaria a Inglaterra a um prejuízo econômico. Certo? Então, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que o bloqueio continental refere-se ao ataque realizado contra Portugal por realizar práticas comerciais com a Inglaterra. Esse ataque não foi basicamente um ataque francês, foi a invasão francesa à Península Ibérica, sobretudo a Portugal, porque Portugal estava resistente em adotar o lado francês. Portugal estava claudicante, que tinha uma relação muito próxima e de dependência com a Inglaterra. Tanto é que Dom João VI encontra como alternativa, ele passa a adotar como alternativa a fuga da família real portuguesa para o Brasil, escoltado por bloqueios por navios ingleses, certo? Ou seja, o bloqueio continental ele não é isso, tá? A alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer o seguinte: o bloqueio continental refere-se à ordem de Napoleão e do governo francês para que nenhuma nação europeia abrisse seus portos à Inglaterra. Correto. O bloqueio continental ele era, sobretudo, uma ordem do governo francês para que os portos europeus se fechassem à Inglaterra, para estrangular a economia inglesa ou para enfraquecer a Inglaterra economicamente. Por quê? No âmbito naval, a França não conseguia competir com a marinha inglesa. A marinha inglesa era, já nesse momento histórico, a marinha mais poderosa do mundo ocidental, certo? Do mundo europeu. Estando a Inglaterra na condição de marinha mais poderosa e a França tendo dificuldades de competir com essa marinha mais poderosa, ou seja, já que eu não posso competir militarmente, eu vou fechar a Europa continental, certo? Como a França era militarmente muito forte por terra, né? A Inglaterra era muito forte por mar e a França era muito forte por terra ali. A França o quê? Impõe um bloqueio continental. E aí, se esse país ele não um bloqueio dos portos, né, continental na verdade, porque a Inglaterra sendo uma ilha, ela precisava dos portos para ela adentrar na Europa continental. E aí você vê que o Napoleão passa o quê? A adotar a ordem de que nenhuma nação europeia abrisse seus portos à Inglaterra, e aquela que desobedecesse sofreria a invasão francesa do exército francês, como ocorreu com várias delas, dentre elas a Espanha e Portugal. Então, o bloqueio continental é essa ordem do Napoleão para que nenhuma nação europeia abrisse os portos na Inglaterra. A alternativa D está correta. A alternativa E vai dizer que tal bloqueio teve como principal objetivo parar a ofensiva militar inglesa, que se realizava principalmente pelo mar. Esse não era o principal objetivo. O principal objetivo era enfraquecer economicamente a Inglaterra, porém, com esse prejuízo econômico dado à Inglaterra, é óbvio que também você fazia com que a contraofensiva militar inglesa se enfraquecesse. É óbvio, a Inglaterra com menos dinheiro ela ia ter menos capacidade militar. Portanto, na questão 49, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 50, vamos avançar na nossa série de resolução de questões do vídeo de hoje. A questão 50 vai trazer o seguinte enunciado, ela vai lá na Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá, pessoal. Ela passou do período napoleônico para a Segunda Guerra Mundial. É assim mesmo esse tipo de história. Você tem que dominar todos os períodos históricos, certo? E cada questão vai versar um período histórico diferente. Você precisa estudar e utilizar os seus conhecimentos prévios. A questão 50 vai dizer o seguinte: ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi um dos países mais afetados pelas convenções e tratados estabelecidos no final da guerra. A Alemanha foi afetada pelas convenções e tratados estabelecidos ao final das duas guerras mundiais, não só da Segunda Guerra Mundial, mas ele está se referindo especificamente à Segunda Guerra Mundial. Informe se é verdadeiro ou falso ou que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta, ou seja, você vai ver se aqui é falso ou verdadeiro e você vai assinalar a alternativa correta. Vamos lá, essa aqui, né? Essa afirmação 1 vai dizer o seguinte: a Alemanha foi dividida em duas, a República Federal da Alemanha e a República Democrática da Alemã. Aconteceu isso após a Segunda Guerra Mundial? Ocorreu. A Alemanha foi dividida em duas, porque no final ali da tomada de Berlim, o exército soviético tomou Berlim, tomou uma parte, o exército ocidental tomou uma outra parte de Berlim. E aí, na disputa pelos territórios europeus, pela influência ali entre
a União Soviética e o mundo ocidental, certo, na disputa por Berlim pela Alemanha, pelo que ia ficar, né, com o espólio alemão, acabou levando a divisão, certo, das duas Alemanhas. Então a Alemanha foi dividida em duas: República Federal da Alemanha e República Democrática Alemã. O item 1, ou a afirmação 1, ela é verdadeira. A afirmação 2 vai dizer: a República Federal da Alemanha, também conhecido como Alemanha Ocidental, tinha como orientação econômica o capitalismo. Todos nós sabemos que a Alemanha Ocidental ela tinha como orientação o capitalismo e a Alemanha Ocidental tinha como orientação a economia planificada. Portanto, a afirmação 2 também é verdadeira. A afirmação 3 vai dizer que, diferente da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu diversas sanções e sua economia foi praticamente destruída. Essa alternativa é falsa, porque durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu diversas sanções e sua economia foi destruída. A Alemanha teve sua economia destruída, se você for ver no sentido geral, nas duas guerras mundiais. Acontece que, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida e ela teve uma perda territorial muito maior. Na Primeira Guerra Mundial, ela foi humilhada economicamente e se reconstruiu ao ponto de viabilizar o nacionalismo muito grande na Alemanha, que viabilizou Hitler no poder. Mas essa é uma outra discussão. Mas você não pode dizer que é diferente da Primeira Guerra Mundial, ou seja, como se na Primeira Guerra Mundial a Alemanha não tivesse sofrido sanções e sua economia destruída. Portanto, a afirmação 3 ela é falsa, tá? A afirmação 4 vai dizer que a Alemanha ficou totalmente sob a zona de influência soviética até a queda do Muro de Berlim em 1989. Peraí, se a Alemanha foi dividida, certo? Entre República Federal e República Democrática Alemã, ela foi dividida, ela não ficou somente sob a influência de uma potência, ela ficou sobre duas potências: a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental comunista, certo? Com economia planificada. Portanto, a alternativa 4 também é falsa. E a 5 vai dizer que a Alemanha seria reunificada somente em 1990, tendo como evento simbólico a queda do Muro de Berlim em 1989. A Alemanha se reunifica em 1989, quando derruba-se o Muro de Berlim e ocorre a crise terminal da União Soviética. Portanto, a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3 é falsa, a 4 é falso e a 5 é verdadeira. Sendo assim, a sequência correta é a letra D. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Questão 50, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 51. A questão 51 vai trazer o seguinte enunciado para nós: os conteúdos programáticos de história nos anos finais do ensino fundamental, sexto ao nono ano, seguem uma linha temporal dividida entre os grandes períodos históricos. Assinale a alternativa correta quanto aos períodos que correspondem aos temas presentes na BNCC referentes ao nono ano. Vamos lá, se você ler a BNCC, você vai ver que no sexto ano estuda-se história antiga, no sétimo ano medieval, no oitavo ano moderna e no nono ano história contemporânea. Portanto, se ele está falando referente a um nono ano, certo? No nono ano estuda-se a história do período contemporâneo de acordo com a BNCC. Na prática pode variar um pouco, porém de acordo com a BNCC, no nono ano do ensino fundamental estuda-se o período da história contemporânea. Sendo assim, na questão 51, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 52. A questão 52 vai trazer este enunciado para nós: das diferentes escolas historiográficas, uma se posiciona compreendendo a história de forma linear e coloca luz sobre os ditos grandes personagens da história, buscando nas fontes a verdade total dos fatos. Ou seja, qual escola historiográfica colocava luz sobre os ditos grandes personagens da história, buscando nas fontes a verdade total dos fatos? Essa corrente historiográfica é a alternativa marxista. A corrente marxista ela não coloca luz sobre os grandes personagens da história. Pelo contrário, a corrente marxista ou materialista histórica, né, ela coloca luz nos acontecimentos econômicos da história, certo? No homem enquanto ser coletivo e não em um indivíduo como um personagem fulanizando a história. Então você pode eliminar a alternativa A e a alternativa D.
A escola pós-modernista também não é tão tradicional assim, porque a escola pós-modernista ela não trabalha com o conceito de verdade, assim como a dita nova escola inglesa, que já é uma outra linha historiográfica. Portanto, essa linha, certo, historiográfica que coloca luz sobre os ditos grandes personagens da história, buscando a verdade total dos fatos, ela é conhecida como corrente positivista, certo? Ou história rankiana. Então ela tem uma visão positivista da história de que as pessoas são lideradas pelos grandes personagens e que as fontes históricas vindas do Estado, elas possuem a verdade total sobre os fatos. Hoje nós sabemos que história é algo muito relativo, que um acontecimento histórico pode ter diferentes pontos de vista, variando pelo local em que a fonte foi produzida. Porém, na escola positivista de historiografia, isso não era levado em consideração. Os positivistas acreditavam que a história era feita pelos grandes personagens e que buscavam nas fontes a verdade total dos fatos. Sendo assim, na questão 52, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 53. A questão 53 vai trazer esse enunciado. Antes da chegada dos europeus no fim do século XV e início do XVI, diversos povos habitavam o continente americano. 3 desses povos se destacaram, sendo que estes construíram verdadeiros impérios, inclusive com cidades que possuíam estruturas avançadas para o período e localizavam-se entre o sul da América do Norte, entre o sul da América do Norte, Central e partes da América do Sul. Esses 3 povos eram, quando você analisa a América pré-colombiana, você vai observar que existiam povos com civilizações que mais se assemelhavam aos europeus, que inclusive haviam cidades aqui na América que possuíam mais habitantes do que algumas cidades europeias nesse período histórico parecido. E você tinha 3 grandes impérios, 3 povos que formaram 3 grandes impérios na América, que foram os astecas, os maias e os incas. Portanto, sabendo que os 3 grandes impérios, quando ele está falando, construíram verdadeiros impérios, inclusive com cidades que possuíam estruturas avançadas para o período, certo? E localizavam-se entre o sul da América do Norte, Central e parte da América do Sul. Eram os maias, os astecas e os incas. E ele colocou certinho, entre o sul da América do Norte, os astecas, Central, os maias e parte da América do Sul eram os incas. Certo? Portanto, a alternativa A está equivocada, porque não era o Sioux. A alternativa B está equivocada, porque os Cherokees viveram lá onde hoje é os Estados Unidos. A alternativa D está errada, porque os Guaranis viviam aqui no sul da América do Sul. E a E está errada, porque fala que eram os Bantus. Os Bantus eram um povo, um grupo étnico da África. Tá? Eles foram transportados para cá como escravos. Então os bantus não são naturais da América, tá? Eles são autóctones da África, um povo autóctone da África. Portanto, na questão 53, a alternativa correta é a letra C, astecas, maias e incas. Isso é muito básico, tá? Quando se fala os 3 impérios, ou os 3 grandes povos que existiam na América nesse período, na América pré-colombiana, são os astecas, os maias e os incas. Portanto, na questão 53, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 54, também conhecida como última questão da nossa resolução de hoje. A questão 54 vai trazer o seguinte enunciado, vai pedir a incorreta. Tomem cuidado com isso daí, muitos inclusive caem. A dissolução da potência União Soviética em 1991 fez com que surgissem diversas novas nações. Assinale a alternativa incorreta referente aos países que integravam a União Soviética, ou seja, está pedindo qual é o país que não integrava a União Soviética. Poderia até fazer parte do bloco comunista, mas não integrava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não é a Ucrânia integrava a União Soviética, tanto é que os russos até hoje entendem a Ucrânia como parte de seu território, por isso que invadiram a Ucrânia. O Turcomenistão era parte da União Soviética, o Tajiquistão também era parte da União Soviética e a Moldávia também fazia parte da União Soviética. Desses aqui, o único país que não fazia parte da União Soviética era a Bulgária. Portanto, embora fosse de influência comunista, como a Iugoslávia, a Alemanha
Oriental não fazia parte da União Soviética, sendo assim, na questão 54, a alternativa que nós devemos marcar, que é incorreta, é a E, Bulgária. Muito curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.